Benfiquistas, o Benfica falou nas urnas. Mas hoje vamos falar dos bastidores. Rui Costa foi reeleito presidente do clube, mas a grande questão é: como é que ele venceu esta eleição histórica? Quem o ajudou na sombra? O que aconteceu entre a primeira e a segunda volta? E, sobretudo, o que é que esta vitória revela sobre o futuro do Benfica? Seja bem-vindo ao canal onde o Benfica é tratado com seriedade, mas também com emoção. Aqui olhamos para os factos, ouvimos as vozes e fazemos as perguntas que muitos evitam. Hoje, contamos a história dos bastidores da vitória de Rui Costa nas eleições do Benfica. Antes de avançarmos, deixa o teu like, subscreve o canal e comenta. Achaste que o Benfica ia mudar? Ou sempre soubeste que Rui Costa ia continuar? Comecemos pelos fatos. Para perceber esta vitória, é preciso recuar um pouco. Na primeira volta, realizada a 25 de outubro, 6 candidatos apresentaram-se a votos. Rui Costa, João Noronha Lopes, Luiz Felipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Maier e Cristóvão Carvalho. Os resultados foram claros. Rui Costa obteve 42,3% dos votos, Noronha Lopes 30,26%, Vieira 13,86%, Manteigas 11,48%, Maier 2,10% e Carvalho 0,18%. Ficou evidente que o Benfica estava dividido entre várias sensibilidades. O eleitorado da continuidade, o da mudança moderada e os que queriam uma ruptura total com o passado. Mesmo à frente, Rui Costa não alcançou a maioria absoluta, ou seja, precisava de 2 movimentos simultâneos para vencer a segunda volta, mobilizar ainda mais sócios e conquistar uma parte dos eleitores descontentes. É precisamente aí que entram os bastidores. Nos dias seguintes à primeira volta, assistiu-se a uma verdadeira corrida à mobilização. De um lado, Rui Costa, com a força da estrutura, da presidência em exercício e de uma rede consolidada nas casas do Benfica, tanto em Portugal como no estrangeiro. Do outro, Noronha Lopes, com um discurso de mudança, apoiado por figuras como Nuno Gomes e uma base de sócios que exigia renovação. Mas houve um episódio que marcou o período pré-eleitoral. A mensagem de Rui Costa, enviada às casas do Benfica na madrugada anterior à votação, apelando à mobilização dos sócios. A candidatura de Noronha Lopes considerou o gesto abusivo e apresentou uma queixa, que a mesa da Assembleia Geral acabou por desvalorizar, classificando-a como um simples apelo à participação. No fundo, o episódio ilustra o peso da máquina interna do clube. Casas mobilizadas, transportes organizados, contactos diretos com sócios espalhados pelo país. Tudo para garantir que ninguém ficasse em casa. E num ato eleitoral onde cada sócio pode valer entre 3 e 50 votos, consoante a antiguidade, essa mobilização é poder real. Em eleições deste tipo não vence apenas quem convence, vence quem consegue pôr o seu eleitorado a votar. E nesse aspecto, Rui Costa beneficiou da força de quem está no cargo e conhece todos os mecanismos do clube. Outro fator decisivo foi o destino dos votos dos candidatos eliminados na primeira volta. João Diogo Manteigas, um dos rostos mais críticos da gestão Vieira, Rui Costa, declarou apoio a Noronha Lopes, afirmando: "Não é a mudança que eu quero, mas é a única mudança possível." Luiz Felipe Vieira, por sua vez, apelou à união dos benfiquistas, sem revelar o seu voto, reforçando a ideia de estabilidade. Já Cristóvão Carvalho e Martim Maier mantiveram um discurso neutro, também a favor da unidade. Contudo, a análise dos números feita pelo polígrafo mostra que, entre a primeira e a segunda volta, Rui Costa foi o grande beneficiado. Houve mais 6.600 votantes e cerca de 154 mil votos válidos adicionais. E a maioria deles foi para o atual presidente. Mesmo com o apoio de Manteigas, Noronha Lopes não conseguiu converter o eleitorado crítico em votos reais. Parte absteve-se. Outra parte acabou por optar pela continuidade. Por quê?
Porque quando chega a hora da decisão final, muitos sócios pensam na estabilidade, na segurança e na confiança. Aquela velha máxima aplica-se: mais vale o mal conhecido do que o bem por conhecer. Rui Costa soube apresentar-se como o rosto da serenidade, do equilíbrio e da previsibilidade. E isso pesou. O dia da votação foi um retrato fiel do que é o Benfica. Filas longas, camisolas vermelhas, cachecóis, famílias inteiras, debates acesos e um ambiente de verdadeira festa democrática. Desde cedo, as atualizações oficiais apontavam para uma participação recorde. Ao final do dia, o recorde estava confirmado. O Benfica tornava-se o clube com mais sócios votantes numa eleição, a nível mundial. Nos corredores do Estádio da Luz, o ambiente era de nervosismo e expectativa. Do lado de Rui Costa, reinava a confiança. "Estou em paz", repetiu o presidente em várias ocasiões. Do lado de Noronha Lopes, o discurso era outro. Falava-se em desigualdade de condições, na vantagem da estrutura e em comunicações indevidas. Houve também referências a uma alegada mensagem de Rui Costa a Mantorras, pedindo apoio. Algo que a candidatura rival utilizou como símbolo de pressão interna. A campanha terminou como começou: intensa, emocional e com o Benfica dividido entre duas visões do futuro. Quando os resultados foram divulgados, a diferença não deixou margem para dúvidas. Rui Costa venceu com 65,89% dos votos, uma margem expressiva, num contexto altamente competitivo e com participação histórica. No discurso da vitória, o presidente falou em responsabilidade, união e em corresponder à confiança dos sócios. Mas há algo que ele não disse e que é fundamental compreender. Esta vitória demonstra que, apesar de todas as críticas, das polêmicas e de resultados desportivos aquém das expectativas, a maioria dos benfiquistas ainda vê Rui Costa como o homem certo para liderar o clube. Mostra também que a oposição, por mais convicta que seja, ainda não conseguiu criar uma narrativa suficientemente sólida para desafiar o peso emocional e histórico do atual presidente. O carisma de Rui Costa, a ligação sentimental à sua carreira de jogador e a imagem de homem da casa continuam a ser fatores decisivos. No fim, venceu mais a confiança na figura do que a aposta numa alternativa. O que muda, então, com esta vitória? Politicamente, Rui Costa sai reforçado, mas também mais escrutinado. Com uma participação tão elevada, o peso da responsabilidade é enorme. Qualquer deslize, qualquer crise ou má decisão será lembrada com uma frase que já se ouve entre adeptos: "Tu pediste este mandato, nós demos-te". Desportivamente, a pressão aumenta. Agora, não há mais desculpas. O Benfica precisa de resultados em campo, de um projeto europeu sólido e de uma política de contratações coerente com a grandeza do clube. Institucionalmente, o Benfica mostra ao mundo que é um clube democrático, participativo e vibrante, mas também que a vontade de mudança ainda é superada pelo medo da instabilidade. É um clube que se orgulha da sua história e da sua identidade, mas que ainda hesita em romper completamente com o passado. Rui Costa está reconduzido. Os sócios falaram. Mas a pergunta que fica, e que provavelmente definirá o mandato até 2029, é esta: o Benfica não quis mudar ou ainda não apareceu quem consiga convencer os benfiquistas de que vale a pena arriscar? Rui Costa ganhou, mas o jogo da política benfiquista continua. E, como sempre, será decidido não apenas nas urnas, mas também no relvado. Porque no Benfica, a vitória fora do campo só tem valor se for acompanhada de vitórias dentro dele.